Olá, nos dois vídeos anteriores nós criamos a classe aluno com dois atributos, nome e e-mail, e dois métodos. Um método para inserir o nome, onde ele recebe o nome, e outro para retornar. Nós implementamos dessa forma, então, ou seja, uma classe aluno com dois atributos do tipo string e os dois métodos. Um que não retorna nada, ele recebe um valor através desse identificador nome, de uma variável do tipo string, e esse valor é atribuído ao atributo desse objeto. Então, coloca um valor lá nessa variável aqui. E o retornar nome, retorna o valor dessa variável. Então, nesse momento, a gente vai criar então uma nova classe para fazer a instanciação desse objeto, ou seja, a criação do objeto do tipo aluno. Essa classe eu vou chamar de principal. Nessa classe, eu vou criar um método chamado main. Esse método ele é usado para iniciar o programa, ou seja, para eu criar todos os objetos necessários no meu programa, eu preciso partir de um local. Desse local, a gente faz utilizando o método especial, que é o public static void main. Esse método chama-se desse jeito porque é um método especial, tem que ser desse jeito. E aqui eu passo como parâmetro um vetor de strings, e aqui são os valores que eu vou passar, né, através de x. Nos livros a gente encontra args, que são os argumentos, mas pode ser qualquer identificador. Então, nesse método, eu vou instanciar um objeto da classe aluno. Para instanciar um objeto, eu uso o operador new e chamo o construtor do objeto. O construtor do objeto é um método especial também, que fica na classe aluno, que tem o mesmo nome da classe, ou seja, o construtor da classe, dos objetos dessa classe, tem o mesmo nome da classe. Então, a gente vai ter mais informações sobre os construtores nas próximas aulas. Então, nesse momento, a gente vai usar um construtor que a gente chama de padrão. É um construtor que a ferramenta, né, que a linguagem de programação disponibiliza para a gente. Então, ele é assim. Então, unir o operador de criação dos objetos, que ele, na verdade, chama o construtor desses objetos, e esse aqui é o construtor, esse aqui. Então, é o nome da classe, né, da classe aluno, ó, classe aluno. Então, eu vou criar desse jeito. Para criar os objetos, eu tenho ao criar um objeto, eu crio uma referência a esse objeto. Então, eu tenho que ter um identificador, eu tenho que ter um local para acessar esse objeto. Isso a gente faz através de uma variável. A gente coloca essa referência dentro de uma variável. E vou chamar essa variável de aluno1, por exemplo. Só que quando a gente cria uma variável, a gente tem que dizer qual é o tipo dessa variável. Então, se eu colocar um tipo string, ele não vai dar certo, porque um objeto do tipo aluno tem muito mais coisa do que uma string. Né? Aliás, tem duas strings aqui, tem métodos. Então, é um tipo abstrato de dado, tem muitas coisas nele. Então, da mesma forma, eu não posso colocar no inteiro, não posso colocar no double, não posso colocar num tipo de dado simples, primitivo, né? Eu tenho que colocar um tipo de dado adequado ao aluno. E o tipo de dado adequado ao aluno é o próprio aluno. Então, desse jeito, eu consigo colocar a referência a esse objeto dentro de uma variável. Então, para eu acessar essa variável, acessar esse objeto, eu uso esse identificador aqui que eu criei, chamado aluno1. Mas poderia ser x, y, z. Né? Então, eu coloco aluno1, porque é uma maneira mais fácil de identificar um aluno. Agora, com essa referência, veja, com essa referência aluno1, eu posso usar um operador ponto. Esse operador ponto, ele serve para eu trocar mensagens entre os objetos, né? ou com o próprio objeto. Então eu quero invocar, eu quero chamar, né, algumas coisas desse objeto aluno. As coisas que eu tenho são os atributos e os métodos. O que aparece aqui no NetBeans, o NetBeans me ajuda, né, a codificar, são outras coisas que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então o que está em negrito aqui foi o que eu criei. Ó.
inserir nome e retornar nome. Então, se eu quiser inserir o nome, eu vou chamar esse método aqui, inserir nome. E aí eu vou passar um nome, por exemplo, o nome Ana. Ok. Então, nesse momento, eu criei um objeto do tipo aluno, estou invocando, né, estou chamando um método desse objeto, desse próprio objeto aluno 1, referenciado por aluno 1, que é o método inserir nome. Ok. Assim, agora eu já posso executar esse programa. Tá? Então, eu posso vir aqui e salvar e executar. Na primeira vez que a gente executa o programa, o NetBeans ele pergunta qual é a classe que tem o método principal. Então, a classe principal. Foi por isso que eu chamei ele com esse nome. Vou dar OK. Está rodando. Rodou, não aconteceu nada, né? Na verdade, aconteceu. Foi criado um objeto. Esse objeto foi atribuído a um nome a ele, né? Então, Ana é o nome de um aluno. Então, eu coloquei Ana nesse atributo aqui. Não apareceu nada porque eu não mandei aparecer nada. Então, agora vamos chamar um método para retornar o nome. Então, aluno1 ponto retornar nome. Ele vai retornar o nome. Vamos ver se vai funcionar. Vou salvar, executar. Ó, rodou. Ele chamou o nome, né? Ele retornou o nome, só que eu não mandei imprimir o nome. Então existe um outro método para fazer a saída, né? A impressão, no caso do monitor, né? Então, para fazer a saída, a gente usa um método chamado system.out.print. Print já é suficiente, e tem o print ln, que é a nova linha, e aí eu passo o que eu quero exibir. Então, vou colocar aqui, ó, o nome, 2 pontos. Então, aqui embaixo, faltou o ponto e vírgula, aqui embaixo eu vou exibir o nome. Só que aqui embaixo não existe um método para imprimir o nome. Eu tenho que exibir o nome, eu tenho que retornar o nome e colocar ele num mecanismo para ele ser exibido. E esse mecanismo é esse método aqui de impressão. Então, tudo isso aqui que eu vou fazer, ó, eu vou colocar, fora a vírgula, ponto e vírgula, vou colocar aqui, ó, dentro do método de impressão. Vou colar aqui, ó. Só que para eu juntar uma string a esse retorno aqui que vai ser, que no caso vai ser Ana, eu uso um operador de concatenação, que é o sinal de mais. Então eu tenho um método chamado println, que ele é tudo isso aqui. Dentro dele eu imprimo o nome, 2 pontos, espaço. E juntamente com essa string aqui, eu vou imprimir o que esse método aqui, retornar nome, vai retornar do objeto aluno 1. E eu sei, né, que está aqui no codificado, que o aluno 1 tem um método Ana, tem um método inserir nome que recebeu o valor Ana. Então ele vai imprimir o que? Nome Ana. Vamos testar. Nome, 2 pontos, Ana. Então aqui nós aprendemos a criar um objeto e invocar os seus métodos. O método inserir nome e o método retornar nome. E aprendemos também como imprimir na tela, através do system.out.println. Esse ponto e vírgula aqui a gente esqueceu, né? Não precisa dele. Ok? Até o próximo vídeo.